que vem destruindo o Brasil é a corrupção e a burocracia. Mas mais do que isso, não é? É a incapacidade de aproveitar a criatividade do povo brasileiro, as potencialidades do povo brasileiro para gerar riquezas para o Brasil, para tornar o Brasil um país mais competitivo e, sobretudo, para distribuir riqueza, porque nós somos um povo solidário. Nós não podemos perder isso. Nós não podemos aceitar que o brasileiro viva uma vida isolada de outros brasileiros. Nós não podemos aceitar mais relações promíscuas entre governos e pequenos grupos de empresários mal intencionados que acabam alocando para si, se apropriando de recursos de todos os brasileiros. Nós temos que acabar com a corrupção, nós temos que acabar com a burocracia, nós precisamos aproveitar as qualidades dos brasileiros. Não só as qualidades que fazem com que os brasileiros se organizem em empresas para gerar recursos e gerar competitividade para o país, mas também a nossa inerente solidariedade. O nosso senso de país não pode se perder. As relações entre Estado e empresa só vão mudar no Brasil no dia em que a sociedade civil se engajar na política. Nós não estamos falando da política tradicional, da política profissional ou formalmente posta. Não estamos falando que as pessoas precisam necessariamente se candidatar a cargos públicos. Nós estamos falando aqui de praticar a política, de viver a política, de se interessar por política, mas de uma maneira serena, de uma maneira em que os antagonismos sejam antagonismos, os conflitos sejam conflitos de ideias. Nós não precisamos nos matar porque nós divergimos sobre um determinado assunto. Aliás, o importante é que a sociedade civil se organize em associações, grupos de interesse, como o IRI, o Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, justamente para procurar convergências, para procurar aqueles pontos, aqueles interesses que nos unem e não os interesses que nos distanciam. As coisas não irão acontecer se nós não fizermos as coisas como sociedade, como nação, num país que é nosso. Nós não podemos permitir que poucos se apropriem do país de todos. E o IRI vem justamente para, de alguma forma, resgatar esse senso de comunidade, esse senso de coletividade, para engajar as pessoas em ideias que sejam importantes, ou com ideias que sejam importantes para elas. O engajamento da sociedade civil passa, em primeiro lugar, por informação. As pessoas precisam se informar para refletir. Não é possível transformar o país sem informação. O que nós precisamos, enquanto organização associativa, que o IRI precisa, é, de certa forma, coletar informações sobre política. Trazer informações, trazer o debate, expor os vários tipos de discurso, fazer com que os vários tipos de discursos sejam apresentados nas suas qualidades e nos seus defeitos. Debater e, a partir do debate, encontrar aquilo que nos une. Né? E, ao encontrar o que nos une, criar projetos da sociedade civil, com respaldo da sociedade civil, né? Projetos que sejam infiltrados, basicamente, no nosso processo legislativo. Nós vamos, evidentemente, criar um relacionamento, nós temos que criar um caminho, uma via de relacionamento com o governo. Ou seja, uma via de relacionamento entre a sociedade civil e o governo. O IRI é um indutor dessas relações. Né? Vai pavimentar esse caminho entre sociedade civil e governos justamente para cobrar a implementação de projetos. Projetos majoritários, projetos que sejam de interesse da maioria do povo brasileiro. Nós precisamos tomar as rédeas da nossa vida, enquanto sociedade. É isso que move o IRI e as pessoas que se unem a esse projeto.